Olá, turma, bom dia, tudo bem? Estamos aqui, ansiosos para que a gente possa muito em breve, voltar à nossa aula presencial, mas enquanto isso não acontece, nós não podemos deixar de compartilhar da palavra. E hoje a nossa aula será com um tema que será trabalhado durante todo esse mês de agosto. Esse mês de agosto é o mês da juventude e eles vão estar trabalhando amor que gera vida. Então, as mensagens que você vai ouvir nos cultos, sejam eles presenciais ou online, sempre vai estar direcionado dentro deste tema. Então, vamos também estudar esse tema na escola bíblica dominical. Amor que gera vida. E o nosso tema, que eu coloquei completando, amor que gera vida de tal maneira, baseado em João 3,16, que com certeza é um versículo que você conhece, de frente para trás, de trás para frente, do meio para frente, do meio para trás. Até mesmo você que assiste aí a nossa aula, que não tem, às vezes, nenhum conhecimento da Bíblia, ainda não teve um encontro com Jesus, você também já ouviu falar nesse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O convite, a missão do Pai para o Filho, enviou o seu Filho para morrer na cruz, para salvar a mim, para salvar a você. Então, nós vamos estar hoje, estudando um pouquinho sobre essa temática, amor que gera vida de tal maneira. E aí eu coloquei que hoje nós vamos pensar acerca deste amor que gera vida. Gerar, quando a gente fala na palavra gerar, vem logo a ideia de vida. Não tem como a gente pensar em gerar e não pensar em vida, porque só pode gerar algo que tem vida, E gerar é algo que está relacionado à origem, está relacionado a nascimento, tá baseado em procriar, está baseado em produzir, em gerar alguma coisa. E tudo que é gerado, de fato, a vida, Uma planta, ela gera uma muda porque ela tem vida, porque se ela não tiver vida, não tem como, produzir novas mudas, digamos assim, A mulher, quando ela engravida, ela só engravida porque ela tem o quê? Tem vida. Então, tudo que a gente vai produzir, que a gente vai criar, a vida. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, que fala sobre a criação, não existia nada, a terra era sem forma e vazia. E Deus começou a querer criar. Haja luz, houve luz. Deus criou os animais, criou o homem, criou a mulher. Então, tudo houve o quê? Um início, houve uma origem. E a gente pensa que gerar remete para nós a algo profundo, extremamente valioso. E a questão do amor de tal maneira, ao descrever esse amor de tal maneira, quer dizer amor divino. O texto de João 3,16, ele usa essa expressão de tal maneira. É como se dissesse assim, que grandeza é esse amor, Ele não achou assim uma declaração suficiente para dizer, E aí foi tão grande esse amor, foi tão imenso, foi tão imensurável que não tem como medir, não tem como quantificar, Esse amor de Deus para mim, para você, a tal ponto de entregar o bem dele mais precioso para morrer na cruz para nos salvar. Porque aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Mas Deus já tinha o plano dele, o propósito dele de entregar o seu filho naquela cruz para morrer por remissão dos nossos pecados. E saberia que ele não ficaria ali naquela cruz, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar.
e vivo está, e louvamos e glorificamos a Deus por isso. Foi tão grande, né, esse amor, que esse amor, ele nos capacita, né, para a eternidade, para a gente ter a vida eterna. Então a gente vai ver aqui, nos próximos tópicos, a gente vai trabalhar 4 tópicos aqui que vai falar, né, de tal maneira esse amor, de tal maneira o Deus de amor, de tal maneira, né, o amor de Deus revelado como resgate da nossa vida. E de tal maneira esse amor que me constrange, esse amor que nos constrange. Então nós vamos ver isso daí, né, na medida que no decorrer da nossa aula. Então vamos lá, como eu falei, de tal maneira, amor que gera vida de tal maneira, o amor, esse amor. E aí, baseado, né, na carta lá de João, epístola de 1 João 4,8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E dentro desse mesmo capítulo, no verso 16, ele diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Né? Ele diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor. Deus não contém o amor. Deus não se faz amor. Deus é. É a afirmação de que Ele é amor. O amor de Deus é definido. Né? O amor de Deus, né, esse definido, eu quero dizer que é algo concreto, não é algo abstrato. Por mais que a gente fale, né, que o amor realmente é um sentimento, e sentimento a gente não tem como pegar, mas a gente tem como sentir, a gente tem como expressar, a gente tem como ver esse amor demonstrado. Né? E ele fala que Deus, né, Deus é amor. Né? E isso significa que nós não temos a liberdade de, vamos dizer, definir o amor de Deus, definir o que em tamanho, porque Deus nos ama de forma imensurável, Deus nos ama de forma imutável, é um amor que não muda. Deus é amor porque esse amor é incondicional, porque se fosse por nosso merecimento nós não merecíamos o amor de Deus, mas Ele nos ama de forma sem impor em condição, é incondicional. Então ele vê que em toda a Bíblia, como um documento cristológico, né? O lógico é o estudo de Cristo, toda a Bíblia é o estudo de Cristo, né? Estão que conectados o amor de Deus com o amor do Filho. Logo, é Jesus que nós precisamos conhecer e experimentar a imensidão desse amor. Né? Que amor é esse? Né? Porque Deus, Ele é amor. Ele é tão amor, que Ele, olhando para a humanidade, desde lá dos antepassados, vamos dizer assim, Ele viu que ia precisar mandar o Filho dele para a redenção, para a remissão dos nossos pecados, né? Porque Ele é amor. E Ele diz, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Ou seja, se você não está em amor, Deus não está em você, e você não está nele. Agora, se você conhece, né, e crê no amor que Deus tem por você, e que tem por mim, nós estamos nele. E ele diz no verso 8 que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Né? Então o amor aqui está, né, no sentido de definido que ele é. Ele é amor. Ele é tudo pra gente. Né? E esse amor gera vida em nós, gera em nós vida para a gente poder gerar outras vidas através desse amor. Por isso ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é não perecer? Não morrer sem o quê?
mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas, né, o porém tem o quê? A vida eterna. Nós não vamos perecer. E agora aqui no nosso terceiro tópico, a gente vai ver o amor de Deus, né, revelado como resgate. E aí, Colossenses 1, 13, 14 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, ou seja, o resgate pelo seu sangue, a saber, a remissão, o perdão dos nossos pecados. Aqui esse texto está indicando que para a cruz, que ele deu o seu Filho unigênito, porque ali se estabeleceu o tribunal de Deus, que vitimou seu Filho amado, levou ele, vítima, para a cruz, para morrer por nós no Calvário. Jesus vestiu a nossa maldição para que pudéssemos receber a sua justiça perfeita. Derramou o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Ou seja, nós fomos comprados por um alto preço. Como a gente sempre canta, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Jesus derramou o seu sangue lá naquela cruz por mim e por você. E ele sofreu a nossa dor para que a gente fosse sarado. Foi abandonado, por Deus para que a gente jamais vagasse, como ovelhas perdidas. Abandonado no sentido, que ele estava lá, foi a morte. Não que Deus o abandonou, claro que não. Abandonou no sentido assim de levar ele à morte. Claro que ali naquele momento, mais na frente aqui, a gente vai falar lá quando ele pede ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice, porque ele sabia de tudo que ele iria passar. Ele bebeu o cálice, para que a gente tivesse hoje o que? Paz com ele. Deus, não nos amou pintando nosso nome no céu, muito menos enviando anjos para nos entregar, um recado desse tipo, mas Deus nos amou entregando o seu Filho por nós, para que a gente tivesse vida. Ele fala aqui em Colossenses que ele nos tirou da potestade das trevas, ou seja, ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho, do seu Filho de amor, porque somente o amor é capaz de trazer o único filho. Eu não daria o meu filho para morrer por ninguém. Você também não daria o seu filho. Você não daria o seu bem mais precioso que você gerou, que existe um vínculo de amor, que existe um vínculo de perfeição, porque quando a gente gera uma vida, e essa vida quando é um filho, gera em nós um vínculo, gera em nós um amor. E assim é Deus para nós, quando ele nos gerou, quando ele nos resgatou. Existe entre nós e Deus um vínculo, e esse vínculo deve ser aperfeiçoado todos os dias em o quê? Em amor. Não deixe essa chama morrer dentro do seu coração, mas que você peça a Deus todos os dias que resgate em você esse amor que somente Ele pode dar, e é gratuito, é de graça, porque a graça é de graça. E agora aqui, no nosso segundo tópico do nosso aprendizado aqui, nós vamos ver que o amor que gera a vida de tal maneira no Deus de amor. E aí, o texto que a gente usou aqui para compartilhar com vocês é Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou. Verso 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E ele vai dizer nessas entrelinhas que isso aí tem a ver com a graça. Amor de tal maneira tem a ver com a graça de Deus. Graça é aquilo que eu e você não merece. A gente não merecia salvação, mas pela graça de Deus que nós somos salvos. Não, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O amor de Deus é que é responsável por todos esses atos. O amor que Deus tem. Vê que ele diz aqui que ele produz
né? Esse amor produz misericórdia, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Veja, o amor de Deus, né? Esse Deus de amor, né? Esse amor que é responsável, né? Por todos os atos que Deus tem, pela misericórdia que Deus tem de nós, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, é a causa da gente não ser consumido. Então é o amor, né? A graça de Deus, como eu falei, significa o quê? Um favor imerecido. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, ele derrama sobre nós a sua graça, o seu favor, a vida eterna em nós, porque nós não merecíamos a salvação, o perdão, o amor de Deus, mas mesmo sem a gente merecer, Deus nos dá tudo isso, porque ele é riquíssimo em misericórdia. E ele diz, né, estando nós mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou, né? Ele nos fez viver, ele gerou a vida em nós, e não só essa vida terrena, mas a vida eterna, porque quando tudo isso aqui passar, que ele vier nos buscar ou ele nos chamar ao encontro, né, nós teremos a certeza da nossa salvação. Teremos a certeza que vamos morrer essa carne aqui, mas o nosso espírito, a nossa alma será vivificado para a glória de Deus. Né? Quando compreendemos e recebemos a graça de Deus, nós ganhamos forças para viver uma vida de confiança, uma vida de esperança, porque a gente vivia como quê? Como pecador. Né? Mas quando nós somos, né, restaurados, vivificados por esse amor, os nossos pecados eles são perdoados, porque nós pecamos todos os dias, mas esse amor que Deus tem para mim e para você, na figura de Jesus, né, no papel de Jesus, como aquele que morreu pelos nossos pecados, ele nos vivifica, né, e ele nos traz vida, né, e vida em abundância. Dentro que aqui João também, se você pegar, né, o evangelho aqui de João, né, você vai ver que João vai falar muito sobre essa questão, né, do amor, da missão de Jesus, do amor de Jesus para com o ser humano, para com a humanidade, para com a sociedade corrompida, que somente o amor é capaz, né, de restaurar, somente o amor é capaz de renovar as esperanças para uma humanidade, para uma sociedade tão corrompida. E agora aqui, né, no nossa última verdade aqui dentro desse estudo, nosso último tópico, né, amor que constrange. E esse amor que nos constrange, Paulo relata muito bem isso na carta aos 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, esse amor, ele nos constrange de tal forma que ele diz assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange, porque se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, nós morremos, né? Só que quem pagou o preço foi Jesus. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam para si. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós vivemos por Jesus, né? Quando eu falei aqui que Paulo, né, relata muito bem isso nesses 2 versículos do capítulo 5 de 2 Coríntios, né? Ele diz que ele se sente impulsionado, né, a testemunhar sobre este grande amor. E se você, né, ler as cartas de Paulo, você vai ver sempre a preocupação de Paulo nessa questão, né, desse amor revelado em Jesus. Na verdade, todos nós devemos nos sentir assim constrangidos com esse amor, né? A gente, ao observar, eu falei, né, anteriormente,
que a gente ia falar sobre Jesus aqui no Getsemane, lá em Mateus 26:39, né? Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nós vemos aqui que Jesus, né, ele pediu ao Pai que, se possível, mas ele completou: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vemos o quão difícil foi o seu ministério, né? Foi um ministério que levou à morte, mas ele ressuscitou, ele caminhou com os seus discípulos, fez muitas coisas, né? Curou, né? Abençoou vidas, andou no meio do povo, porque o foco de Jesus era sempre o que? As pessoas. Jesus, ao andar durante o seu ministério, ele sempre estava preocupado o quê? Com as pessoas. Ele não estava preocupado com o seu bem-estar, ele não estava preocupado com casa, ele não estava preocupado com roupa, ele não estava preocupado com nada disso. Ele estava preocupado com as pessoas. E hoje ele continua preocupado com as pessoas, porque o desejo de Jesus é o que? A vida eterna. Por isso ele fala que ele amou esse mundo de tal maneira, com esse amor que eu e você a gente não tem como saber. Ele diz ainda: tudo isso foi por mim e foi por você. Né? Capaz de abrir mão, Deus abriu mão do seu bem mais precioso que alguém pode ter para entregar o seu filho, para morrer pelos nossos pecados. E o que a gente tem feito com isso? O que a gente tem feito com esse amor? Esse amor que nos constrange, esse amor que é capaz de curar as nossas feridas, esse amor que se renova todos os dias, porque imagina por cada pecado que você comete durante um dia, se Deus abrisse mão de você. Então esse amor que possa nos impulsionar, assim como impulsionou a Paulo. Paulo, ele se sentia impulsionado, ele se sentia impelido, ele se sentia motivado, né, a testemunhar mais. E a testemunhar para quê? Para que ele gerasse outras vidas. E isso tem que estar ardendo no meu e no seu coração, esse amor. Ele precisa nos impulsionar. Esse amor, ele precisa ser expressado não só no nosso falar, na nossa pregação, mas tem que ser expressado, ser expresso, né? A palavra correta, ser expresso através das nossas atitudes. Não simplesmente daquilo que a gente prega, porque às vezes a gente não precisa pregar para expressar. Que esse amor nos impulsione a ser melhor. Que esse amor nos impulsione a ser melhor. Que esse amor nos impulsione a ser mais consagrado, mais fiel ao Senhor, mais dedicado. E que a gente possa gerar vida através desse amor que a gente recebeu. Que a gente possa compartilhar desse amor para aqueles que estão ao nosso redor, que falta amor na vida deles. Porque para o mundo aí, amor é um sentimento meio defasado. É algo que caiu meio que em desuso. Mas essa semana eu li uma frase que amor não é uma tendência. Amor é essência. Né? Amor não é algo que tendência, né? Tende a ser, né? Como algo que a gente uma hora tem, outra hora não tem, hora está em alta, hora está em baixa, não. Amor é a essência. E essa essência, né, é a essência do Evangelho, que traz boas novas para aqueles que precisam. E como a gente viu aqui concluindo, o amor de Deus, ele não é abstrato, não é utópico, e muito menos produto da mente, da minha mente, da sua mente. Mas ele é algo que precisa todos os dias, como eu falei aqui, ser aperfeiçoado. Ser aperfeiçoado todos os dias, porque esse amor de Deus no papel do filho, esse amor é real. Esse amor, ele existe. Não é um conto de fadas, como a gente lê nos livros de história, mas é um amor que existe. E esse amor, né, ele é suficiente para nós. Ainda que você não se sinta amado,
né? Talvez acha que Deus não te ama, que Deus esqueceu de você, tá com crise aí, né, de existência, que Deus não ama, né? Uma crise existencial, que Deus se esqueceu. Deus não se esqueceu de você. Pelo contrário, Deus te ama e ama muito, porque Ele é a essência do amor. Deus é amor. Deus não contém o amor. Deus é amor, né? E Ele nos justifica que essa foi a maneira que Deus designou, né, para purificar os nossos pecados de forma cabal e definitiva, através do seu Filho. Ele gerou o seu Filho e entregou ele para morrer pelos nossos pecados. Por isso foi de tal maneira que não tem como contar, não tem como medir, não tem como colocar condições, mas é um amor que não muda, é um amor que vai durar para sempre. E que Deus abençoe sua vida e que todos os textos, tudo que nós lemos aqui, ele possa servir para o seu viver diário, que traga mudança na sua vida, que você possa aplicar isso no seu dia a dia, em todo o tempo da sua vida. Um grande abraço, turma. Fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. E aprove ele, que seja, né, quem sabe, já de forma presencial. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês.